maravilhosa! No vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo para fazer essa versão aqui da bolsa carioca. Como você vai fazer para usar essa base aqui, que é a base Betina da loja Matilda. Como fazer esse ponto diferenciado usando o ponto puff e como fazer outras variações dessa bolsa. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Si, do Arte em Si Ateliê, e a minha especialidade é crochê utilizando fio de malha. Nesse canal você vai encontrar muitos tutoriais de peças de crochê, mas você também vai encontrar vídeos onde eu mostro como fazer uma renda extra vendendo as suas peças. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal já se inscreve, que é para não perder nada. E vamos aos materiais que você vai precisar para fazer. Eu utilizei a base Betina, que é essa base de couro sintético lá da loja Matilda. E você encontra vários tamanhos diferentes dessa base, inclusive lá no site. Usei também essa alça de madeira oval. Lá na loja Matilda você encontra tudo que é tipo de acessório para você fazer o seu crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site, tá? Para você ir e o cupom de desconto, tá bom? Eu utilizei o fio de malha em duas tonalidades diferentes aqui de caramelo para fazer um tom sobre tom. Você pode usar aí o fio que você tem, dá certo com vários tipos de fios diferentes. A dica é só que você use um fio que não tenha muita elasticidade para não pesar muita peça, tá? Porque esse ponto a gente usa bastante fio. Eu vou utilizar aqui duas agulhas para poder usar, mas a principal, essas agulhas são de acabamento. A principal que você vai precisar de uma agulha alongada. Essa aqui que eu estou utilizando é da Cia do Fio. É uma agulha mais alongada, ela é de 8 milímetros. Vou precisar de tesoura, cola, vou precisar dessa agulha e desse fio para a gente poder colocar etiqueta e também o botão imantado. E o botão imantado eu uso um fio de nylon para poder fazer a costura. Vamos começar preparando a base. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina que passe no buraquinho aqui da base, vou laçar o fio, trazer para frente. E agora a primeira coisa que eu vou fazer são pontos baixíssimos. Lembra de deixar um pouquinho aí no comecinho o fio, esse fio aqui para fora, para a gente poder fazer o último ponto, tá? Então, são pontos baixíssimos. Eu passo aqui por dentro do buraquinho e depois passo o fio por dentro da laçada que tá na minha agulha. Então, eu vou fazer esse ponto baixíssimo até chegar no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu vou largar o fio do rolo. Lembra aquele fiozinho que a gente deixou lá no começo? Eu puxo ele para frente e faço o último baixíssimo com este fio. E agora eu faço a finalização contínua. Passo a agulha por baixo do primeiro ponto, coloco no buraquinho onde o fio está saindo e puxo o fio lá para trás. Cruzei ali em formato de X, vou trocar minha agulha para uma agulha um pouco maior, coloco ali no buraquinho do primeiro ponto e já vou puxar o fio e fazer o que eu chamo de falso ponto baixo. Agora é só seguir fazendo ponto baixo para cada buraquinho da base. Então, coloco a minha agulha, laço o fio para frente, dou aquela boa esticada, laço e fecho. Você pode reparar que eu fecho o ponto baixo em duas etapas, né? Eu sempre ensino as minhas alunas a fechar o ponto baixo em duas etapas, que é para não apertar o ponto. E ter o treinamento do TTM sempre na veia, né? Porque aqui a gente está utilizando uma agulha mais fina, né? Do que a espessura do fio, e também tá fazendo os pontos, controlando a tensão para não apertar. Então, tem que ter controle na tensão da mão para os pontos ficarem uniformes, bonitos e você não apertar na sua peça. Agora, você vai fazer pontos baixos, pegando na borda toda. E olha como vai ficando bonito o ponto e dando um detalhe nesse acabamento aqui do ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto e logo na frente do fio eu encontrei uma emenda. Então, vou fazer uma finalização aqui nessa carreira, ó. Tá vendo? Aqui é quando tem uma emenda no meio do fio de malha residual. Geralmente no fio de malha residual, às vezes você encontra isso. Então, eu vou cortar esse pedaço, vou separar, né? E vou fazer aqui uma finalização contínua, que é para encerrar essa carreira. Então, eu puxo esse fio, passo aqui na cabecinha do primeiro ponto para trás e depois volto com o fio
no mesmo lugar que ele está saindo. E aí eu já vou enrolar esse fio aqui, pegando só em uma alcinha aqui da cabecinha do ponto, para já fazer o acabamento. E assim ele vai ficar bem presinho, não vai ter perigo de escapar. Então aqui eu vou utilizar uma agulha de madeira da Cia do Fio de 8 milímetros. Ela tem o cabo mais alongado. É legal que você use uma com cabo alongado mesmo. Vou apoiar o fio, escolher o ponto aqui, ó, introduzir a minha agulha. Vou laçar o fio e vou puxar numa laçada mais alongada, ó. Como se fosse fazer um ponto alongado. Lacei, coloco no mesmo buraquinho, laço o fio, puxo para frente e estico. Mais uma vez, laço o fio, coloco no mesmo buraquinho, pego o fio lá atrás, passo para frente e estico. Então, é essa laçada bem alongada aí de mais ou menos uns 2 dedos de tamanho. Fiquei com 5 laçadas na agulha. Lacei o fio novamente, pulei 2 pontos aqui. No terceiro ponto eu laço, estico. Laço, coloco no buraquinho e estico. Mais uma vez, ó, fiquei com 4 laçadas na agulha. Laço, e agora essa laçada eu vou passar por dentro de tudo de uma vez, ó. Vou girando a minha agulha, lacei e fechei. Então, é como se eu tivesse juntado os 2 puffs. O primeiro puff ele vai ficar com uma laçada a mais do que o segundo, tá? Então, o primeiro ficou com 5, o segundo ficou com 3. Eu vou virar e agora eu vou fazer pontos altos naqueles 2 pontos que eu pulei, pegando por dentro da peça, tá? Que é para fechar aquele buraquinho ali da frente. Então, ó, laço, venho ali naqueles 2 pontos que eu pulei antes e faço pontos altos. Então, o ponto, ele constitui basicamente nisso. São 2 pontos puffs e separados por 2 pontos que a gente pulou. Depois a gente volta para fazer os pontos ali. Ó, vou fazer agora no mesmo puff que eu fiz. Então, vou fazer o primeiro puff no último puff que eu fiz. Vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer o segundo puff. E aí, eu vou segurar todas essas laçadas na minha agulha. Depois que eu tenho todas essas laçadas, eu laço, puxo tudo de uma vez, fechando, unindo os 2 puffs, laço e fecho de novo. Lembra que a gente pulou 2 pontos ali no meio? Tem que fechar aquele buraco, ó. Eu vou virar a peça e por dentro eu laço e faço um ponto alto para cada ponto baixo que eu pulei, né? Então vai ser sempre isso. Para continuar aqui, eu vou sempre pegar e fazer o primeiro puff no mesmo espaço que eu fiz o último puff. E aí, de novo, ó, venho ali no mesmo espaço que eu fiz o último puff, vou fazer o primeiro puff, ó. Laça, introduz. Depois eu vou pular 2 pontos. No terceiro eu faço o segundo puff e depois eu volto e faço ponto alto para cada ponto que eu pulei. Vou mostrar aqui de outro ângulo agora. Ó. Laça no mesmo buraquinho do último puff, estica. Laça, estica. Laça, pula 2 pontos no terceiro. Introduz a agulha, laça, estica. Laça, introduz a agulha e estica. Depois, laça, passa por dentro de tudo. E depois laça e fecha. Fez os 2 puffs, gira a peça. Do lado de dentro, você vai laçar e vai fazer um ponto alto para cada ponto que a gente pulou aqui na carreira de baixo. E aí vai fechar o buraquinho ali. Então, faço um ponto alto, depois laço e faço outro ponto alto do lado. Mas é importante que você pegue esse ponto alto na parte de dentro da peça, tá? Então, você vai fazer o puff na parte de fora e o ponto baixo, o ponto alto na parte de dentro. Então, o segredo desse ponto aqui é você fazer esse giro da peça. Então, o ponto puff na parte de fora, os 2 pontos altos na parte de dentro, tá? Então, presta atenção bem na sequência desse ponto. Lembra de não apertar, lembra de dar essa boa esticada e tenta esticar, né, alongar esse ponto do mesmo tamanho, para também ficar bonito o seu ponto, tá? Então, às vezes você
pode começar a apertar os pontos e começar a esticar pouco na hora de fazer o puff, e aí a sua peça não vai ficar tão bonita. Cheguei aqui no final da carreira, vai sobrar exatamente 2 pontos aqui, ó. 2 pontos. E aí você vai fazer a última sequência. Então, pega ali no pezinho do último puff, laça, introduz a agulha, laça, estica, laça, introduz a agulha, laça e estica, laça. Vai lá no primeiro puff que a gente fez lá no início da carreira, laça, estica, laça, introduz, pega o fio e estica. Vai laçar e fechar tudo junto, laça e fecha. Agora, girou a peça do lado de dentro, vai fazer os 2 pontos altos, um em cima de cada ponto baixo que foi feito. Vai dar certinho o número de pontos, tá? Fez o último ponto alto aqui. Agora a gente vai fechar a carreira. Ó, o que que a gente tem que fazer? Unir os puffs, né? Então, vem aqui no buraquinho de onde eu uni o primeiro puff, laço e fecho com ponto baixíssimo. Agora sim, fiz o fechamento da carreira com a união desses puffs e já está fechado com ponto baixo atrás. Dou uma esticada e aqui no mesmo buraquinho do puff, eu já vou fazer o primeiro puff. Ó, agora é assim, em cima de cada puff, ali no buraquinho onde une os 2 puffs, é onde eu vou colocar cada puff. Então, fechei ali, faço o próximo puff nesse próximo buraquinho, de novo fecho tudo junto e uno os puffs. Em cima de cada ponto alto vai ser um ponto alto. Então, ali a gente pulou os 2 pontos altos embaixo. Fica até mais fácil nessa segunda carreira, porque não tem erro. No buraquinho onde está a união dos puffs, você vai colocar o puff. E em cima de ponto alto, você vai colocar o ponto alto. Então, você vai continuar nessa mesma sequência, né? Então, coloca um ponto alto em cima de cada ponto alto. Os puffs, eles vão sempre se encontrar, ó. Então, no buraquinho ali onde os puffs se encontram, é onde você vai fazer os puffs. No total, vai ficar 4 puffs dentro ali do mesmo encontro, né? Teoricamente, no mesmo buraco. É o que vai formar uma flor, né? Uma flor de 4 pétalas. Exatamente nesse encontro entre os puffs. E o ponto alto atrás do puff, ele serve para fechar o buraco, porque se eu fizesse só puffs nesse ponto, ficaria com buracos no meio da peça, né? Assim, a peça fica tão bonita por fora quanto por dentro, né? Então, por fora fica nesse estilo que parece uma flor, né? Porque as pétalas se encontram ali, os puffs se encontram ali no mesmo buraco, formando 4 pétalas. E por dentro fica super fechado. Você vai ver no final como que ela vai ficar fechadinha. E é uma bolsa que você não precisa forrar, né? Então você não precisa colocar forro porque ela vai ficar bem fechada. Não tem perigo da pessoa perder nada que está dentro. Então, agora em diante é sempre assim. Você vai sempre colocar os puffs ali no mesmo buraquinho para formar essa flor e os pontos altos em cima dos pontos altos. E os fechamentos de carreira também vão ser iguais, vão ser sempre com ponto baixíssimo. Então, é um fechamento também muito simples de fazer. O ponto puff, ele nada mais é do que vários pontos baixos alongados juntos. Então, se a gente parar para pensar, essa bolsa, ela é feita de ponto baixo, alongado e ponto alto, né? E o ponto baixo alongado juntos, assim a gente chama de ponto puff. Olha a flor que eu falei, como fica bem bonita. Finalzinho da carreira para mostrar para vocês, ó. Então ali vou fazer o último puff ali, que vai unir o último puff com no mesmo buraquinho do primeiro puff que eu fiz na carreira, né? Então, ó, fiz aqui. Ah, se você quiser sempre ir ajustando assim, ó, o fio para ele ficar
sempre viradinho para frente, ficar o fio mais bonito, você pode fazer também, tá? Alguns eu faço, outros não. E aí aqui, ó, eu vou fazer os últimos puffs juntos. Então eu juntei o último com o primeiro que eu fiz e agora eu vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto. E assim que eu concluir, eu já fecho ali com um ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ponto alto. É um ponto muito gostoso de fazer. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender ele no começo, mas depois você pega o jeito e vai embora. Ó, vou pegar e colocar no buraquinho ali, ó, dos puffs, laço o fio, trago para frente e fecho no ponto baixíssimo. Fechei a segunda carreira. Olha que lindo! Agora eu já estico aqui, ó, esse mesmo ponto que tá na minha agulha e já vou começar a terceira carreira de novo, ó. Laço, coloco ali no mesmo buraquinho e já começo tudo outra vez, fazendo o primeiro puff aqui. Agora eu vou mostrar trocando a cor, tá? Então, cortei aqui o fio, puxei todo pra frente e vou fazer a finalização contínua com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. Então, pego aqui a cabecinha do primeiro ponto, passo o fio e volto no buraquinho onde o fio tá saindo. E aí, venho e escondo esse fio aqui por trás dos pontos, tá? Depois, eu vou pegar a cor nova, apoio aqui no meu dedo e vou começar no buraquinho onde une os pontos puffs. E aí eu laço o fio, trago para frente, já dou aquela esticada, laço, coloco de novo, estico, laço, introduzo de novo no mesmo buraco e estico. Esse primeiro puff, ele tem uma laçada a mais, que é essa laçada do início do que os outros puffs. Então eu fiz aqui nessa cor exatamente como a gente fez no primeiro puff lá embaixo da primeira carreira. Então esse primeiro puff, quando você começa o trabalho ou quando você começa numa cor nova, ele vai ter sempre uma laçada a mais, tá? Que é essa laçada do início. O resto é tudo igual. Você vai fazer ponto em cima de ponto nos pontos altos e vai unir os puffs. A mesma coisa como a gente já vinha fazendo na cor anterior. Então, estamos fazendo aqui a bolsa carioca, né? Mais uma versão da bolsa carioca. Essa versão, ela é super bag, então ela é bem grande. As outras versões da bolsa carioca são 3 versões de tamanhos diferentes. E a versão original começou num workshop presencial que aconteceu lá na Cia do Fio, no Rio de Janeiro. Foi muito legal. E aí, muita gente pediu, eu fiz a versão do workshop online da bolsa carioca, onde eu ensinei a versão original e mais 2 versões dessa bolsa de 2 tamanhos diferentes. Essa aqui, então, é a quarta versão dessa bolsa incrível com esse ponto maravilhoso, tá muito linda. Então, concluí aqui com 8 carreiras desse ponto puff e fiz 3 carreiras da cor telha com 2 carreiras de uma outra tonalidade do bege e mais 3 carreiras. Mas você pode fazer aí a variação que você quiser, tá? Agora eu cortei o fio e vou fazer uma finalização contínua, passando aqui, ó, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro na cabecinha do primeiro ponto, voltando o fio ali aonde o fio entrou e vou esconder esse fio por entre os pontos na parte de trás da peça, né? Como a gente fez na troca de cor. Então, vou pegar minha cor nova, venho aqui no ponto aonde liga os puffs, laço o fio, trago para frente e fecho fazendo falso ponto baixo. Aqui eu estou utilizando uma cor de fio mais parecida com as alças de madeira. Então, aqui a gente vai fazer pontos baixos na cabeça de cada ponto da carreira anterior. É só você pensar que no meio de cada puff tem 2 pontos altos. Então, você precisa fazer 2 pontos entre cada puff, né? Então, é bem fácil de você identificar. Aqui eu já vou girar o restinho do fio já para fazer aquele acabamento. Então, é legal você fazer esse acabamento sempre para não escapar o fio quando você estiver fazendo seu crochê. Então, basta você colocar um ponto em cima da união dos puffs, 2 pontos entre uma união e outra
e aí mais um ponto em cima da união do puff. Então vai ser certinho. Um ponto baixo, no meio entre cada união de puffs, mais 2 pontos baixos. E aí você vai fazer isso pela carreira toda, tá? Até chegar lá no final. Aí eu vou te mostrar como a gente vai fazer o fechamento. Aqui a gente vai fazer um fechamento invisível, então eu tiro aqui. No caso, eu vou te mostrar como que eu vou fazer o fechamento invisível, mas eu vou acabar cortando esse fio porque ele teve uma variação de espessura. Então, eu vou te mostrar como você faria caso o seu fio não tenha essa variação. Você passa aqui de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto, pega a laçada e joga lá para trás. A gente vai fazer ponto baixo centrado. Então, você vem com a agulha bem no centro aqui do V, laça o fio lá atrás, traz para frente e agora pega a laçada e bota de volta na agulha. Laça e fecha. Fiz o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora eu vou fazer ponto centrado para cada ponto. No caso aqui, eu não vou seguir fazendo porque o meu fio está com uma variação de espessura logo aqui no começo. Então, eu vou finalizar essa carreira e depois eu continuo a carreira com um fio, como se eu estivesse começando com um fio novo. Então, essa finalização serve para quando acontecer alguma variação no seu fio e você precisar cortar. Então, se você já está no final da carreira, você faz isso que eu estou fazendo aqui. E aí, agora a gente já vai colocar as alças, tá? Nessa carreira aqui, a gente já vai colocar as alças. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar as alças no lugar que você quer colocar. Então, aqui você vai contar quantos pontos tem de um lado, vai ver ali o tamanho da alça e vai contar quantos pontos tem do outro. E aí você vai fazer a sua marcação. Para marcar, eu estou utilizando um fio de uma cor diferente, tá? Então você faz a sua marcação tendo certinho o número de pontos, tanto de um lado quanto do outro, né? Do lado esquerdo, do lado direito. E aí você vai amarrar na sua alça, ali a alça na sua bolsa, para você delimitar o lugar certinho antes de você começar essa carreira, que é para fazer certinho. Assim você já sabe como que você vai fazer do outro lado. Então, do outro lado é a mesma coisa. Você vai marcar com um marcador, vai contar a quantidade de pontos e vai amarrar a sua alça para ficar certinho no espaço certo, tanto de um lado quanto do outro. Só depois da marcação feita que você faz a aplicação de fato, tá? Porque às vezes tem diferença de um lado ou do outro, um pontinho a mais ou um pontinho a menos, então é legal você saber certinho. Agora eu vou começar sempre no cantinho aqui, então laço o fio e faço o meu primeiro ponto baixo centrado, tá? Lembrando que aqui é ponto baixo centrado que você vai fazer. Então vou fazendo ponto centrado até chegar pertinho da alça. E aí quando eu chegar perto da alça, eu vou passar o meu fio aqui na parte de trás. Vou jogar o meu fio lá para trás e aí eu vou começar a colocar os pontos baixos, sendo que no meio do ponto tem a alça de madeira. Então agora, ó, cheguei no momento onde está o marcador. Ó, tem mais um último ponto. Tô fazendo nos detalhes aqui para você conseguir visualizar. Cheguei onde está o marcador, eu vou tirar. E aí eu vou colocar a agulha, vou puxar o fio lá atrás, vou trazer para frente e aí eu desço a minha alça para frente. E aí vou fazendo os fechamentos do ponto atrás, ó. Então eu deixo essa minha agulha no na laçada, pego com uma agulha de acabamento, passo aqui para frente, ó. Então estico, passo aqui para frente e vou fechar com a agulha que tá lá me esperando. Eu vou fazer esse movimento por alguns pontos, assim com a alça virada para baixo. Quando eu chegar mais ou menos na metade, eu vou virar a alça para a posição correta para finalizar, tá? Então aqui eu faço dessa forma, que é a forma que fica mais fácil. Então cheguei mais ou menos na metade, ó, agora eu vou virar e vou colocar a alça no lugar certo, ó. Então
eu consigo mexer a alça, ajustar os fios para eles ficarem bonitinhos. E aí eu continuo fazendo o restante dos pontos que faltam. E aí, usando essa agulha de acabamento com essa agulha que eu já deixo lá em cima para fechar o ponto, que é a agulha com a numeração certa da espessura do fio. Então, eu uso a minha agulha de acabamento para trazer esse fio para frente, porém eu só fecho o ponto com a agulha na espessura correta. Cheguei aqui no final, agora já estou na outra marcação do ponto. Eu tiro, vou fazer o último ponto aqui, puxando para frente, e agora os demais pontos eu vou fazer na parte de trás da alça. Ó. Então, eu ainda vou utilizar aqui a agulha de acabamento, porém eu vou puxar e vou passar por trás, ó. E aí agora eu vou fechando ali, pegando na parte de trás da alça, que é para deixar essa alça bem firme na peça. Essa é uma das formas de colocar essa alça, mas é uma das formas que deixa a alça mais firme e mais bonita. E você vê como que usar o fio da tonalidade da alça também fez diferença, né? Deixou a alça muito bonita. Nas 3 versões que eu ensino lá no workshop, você pode usar alças diferentes também. Eu mostro como que você pode usar outros tipos de alças para usar nas outras variações também. E lá no workshop eu também falo certinho a quantidade de pontos que tem de um lado e de outro, como que você faz essa contagem para você poder colocar a alça bem certinho. Cheguei aqui no final, ó, encontrei aqui de novo e aqui eu já pego e faço um fechamento com ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E agora a última carreira da bolsa é a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos em cada ponto baixo centrado que eu fiz nessa carreira de baixo aqui. Esse ponto baixíssimo serve para fazer o acabamento final da peça, deixar ela mais bonita e mais estruturada. Já comenta aqui para mim se você já tinha feito a aplicação de alça dessa forma, se você já conhecia essa forma de aplicação antes. Me conta aí que eu quero saber se você já usou alça de madeira. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o site da loja Matilda para você poder comprar os acessórios para o seu crochê usando o cupom de desconto Alunas da Si para você ganhar desconto no site todo. E aí cheguei aqui no final, eu vou cortar o meu fio e vou fazer aqui o que eu chamo de finalização contínua. Né? Então, você passa o fio por baixo da cabecinha do primeiro ponto ali e volta com o fio de onde ele está saindo. Só que aqui a gente faz tanto na parte de fora, né, como na parte de cima. Então, essa parte de fora eu fiz várias vezes durante a aula e essa parte de dentro, basta você voltar com o fio ali para o centro do ponto e depois passar na cabecinha do ponto da frente. É a finalização contínua na frente e por dentro. E aí você vai ter esse acabamento super bonito que fica nas suas peças. E aí depois você vai esconder o fio ali por trás, entre os pontos, dá um pinguinho de cola. E esse é o resultado perfeito dessa bolsa, que ficou num tamanho aproximado de 23 centímetros, sem contar com a base. Com a base ela chegou a 30 de altura e largura ela ficou com aproximadamente 33, 34 centímetros. Ela foi uma encomenda de uma cliente onde ela falou que queria colocar um caderno grande dentro. Então eu fiz a bolsa sempre me baseando em colocar um caderno grande dentro. Deu super certo. Eu sei que você ficou com muita vontade de fazer outras versões da bolsa carioca. Eu sei que você adorou essa aula, mas como é aqui no YouTube, eu fiz mais mostrando como que eu fiz ela, mas não tem todos os detalhes, né? Lá no workshop você vai encontrar mais detalhes
vai ter um aprendizado mais avançado. Eu sei que você quer levar suas habilidades para um próximo nível, talvez fazer a sua carioca personalizada, exclusiva. Por isso, eu vou dar uma oportunidade única para você que está aqui assistindo esse vídeo. Eu tenho uma surpresa para você. Eu vou disponibilizar no primeiro link aqui na descrição do vídeo o workshop online da Bolsa Carioca. Nesse workshop você vai aprender 3 versões da bolsa, que é um verdadeiro sucesso, por apenas R$ 47,00, com 50% de desconto. Você aprenderá a fazer ela na versão original, na versão saco e na versão mini bag. E você ainda terá o meu contato para tirar suas dúvidas durante 1 ano. Clique agora no primeiro link aqui na descrição e vem fazer parte do time das maravilhosas. Não deixe de entrar para o time do workshop e fazer uma das 4 versões da Bolsa Carioca e me marcar nas redes sociais que eu quero ver a sua peça. E falando em renda extra, vendendo as suas peças de crochê, eu vou deixar linkado aqui no final um vídeo onde eu dou 3 dicas para você começar a ganhar dinheiro com as suas peças de crochê. Um beijo e até o próximo vídeo.